Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Acorda Vascaíno, aqui no Ave Mais, no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. É um prazer estar com você por aqui, nesta quinta-feira pela manhã, falando muito sobre o jogo de ontem, o empate fora de casa, frente à equipe do Fortaleza. E hoje, nesse Acorda Vascaíno, eu quero dar bom dia para o treinador interino do Vasco, o Rafael Paiva, pelo trabalho que ele executou ontem, frente à equipe do Fortaleza, deixando claro que não é o momento de você fazer aposta, de você pegar e colocar ele como treinador do Vasco. Não é isso. Agora, um cara que pega uma pressão dessa, num jogo que o Vasco é atropelado pela equipe do Criciúma em casa, depois da pressão da torcida no CT, na última terça-feira, ele conseguir ter a possibilidade de montar uma equipe da sua cabeça, barrar algumas peças que todo mundo estava observando que não estavam rendendo, e mesmo assim conseguir competir contra a equipe do Fortaleza, que há uma semana colocou 4 no Boca Juniors, mesmo o Boca Juniors poupando alguns jogadores, você tem que enaltecer pela personalidade e pelo poder de armar essa equipe. O técnico Rafael Paiva, que optou para voltar aos 3 zagueiros. E eu vou tentar devagarinho aqui, passo a passo, falar sobre a escalação que ele fez e o que eu acho que tem de positivo e o que tem de negativo. Ele dá uma segurada no Medel, que realmente há um bom tempo não vem jogando bem na equipe do Vasco. Coloca os 3 zagueiros com o Rojas, parou com aquela história que o Ramon Dias tinha de colocar o Rojas na lateral direita e trouxe o Rojas para a posição que aparentemente se sente melhor. Trouxe o Maicon para ser o zagueiro da sobra, com o Léo sendo zagueiro pela esquerda. Lado direito, PH, lado esquerdo, o Piton. 2 volantes, onde ele acabou optando pelo Matheus Carvalho e pelo Hugo Moura, que na minha opinião são os 2 volantes do Vasco com mais pegada e mais mobilidade. Eles não têm a posse que Sforza e Galdames acabam dando à equipe quando tem, mas tem muito mais pegada e intensidade, que é o que essa equipe do Vasco acaba precisando. E daí, lá na frente, ele coloca 3 atacantes. Ryan pela direita, o David pela esquerda e o Verratti centralizado. E essa equipe do Vasco acaba se comportando, essa linha defensiva, quase que uma herança do que o Ramon Dias fazia. Porque essa linha de 3 zagueiros acaba virando uma linha de 5 zagueiros, porque ela não quebra em nenhum momento, e ela é uma linha baixa. Como lá com o Ramon, quando o Vasco jogava com 3 zagueiros, o Vasco tinha dificuldade de empurrar essa linha para frente, ontem o Vasco também teve essa dificuldade. Aí falta ajustes de, por exemplo, o lado que está a bola, um dos laterais quebrar essa linha e ajudar a povoar o meio de campo. Um dos zagueiros tentar um encaixe na marcação e tentar povoar um pouquinho mais a entrada da área. Cara, claro que isso demanda trabalho, tempo, porque se você quebra a linha, também pode abrir espaço e o adversário se aproveitar. E um dia que nem ontem, o Maicon acaba sendo fundamental, porque quando eu critiquei a entrada do Maicon contra o Criciúma, foi especificamente que era um jogo que o Vasco precisaria atacar o adversário e ficaria exposto ao contra-ataque. E não deu outra contra o Criciúma no segundo tempo. Infelizmente, o Maicon não tem essa velocidade quando acaba a equipe ficando exposta. Ontem, o Vasco tinha uma linha baixa, um zagueiro rápido pela direita, que foi o Rojas, e um zagueiro rápido pela esquerda, que foi o Léo. O Maicon jogando protegido, para esse tipo de jogo com uma linha baixa, talvez ele seja um dos 3 melhores zagueiros do Brasil hoje, porque ele é muito bom no jogo aéreo, ele tem uma imposição física muito grande e ele é muito bom rebatedor, ou seja, ele tem uma leitura boa do espaço quando ele fica próximo ao seu gol. Então ontem acabou sendo aí um dos melhores jogadores do Vasco. No primeiro tempo ele até tentou uma vez ou outra aí enfeitar um pouquinho, mas quando ele jogou sério, ele teve um dinamismo muito bom. E o problema do Vasco no primeiro tempo, em que o Fortaleza acabou criando muitas oportunidades, é que esses beiradas, tanto o Ryan quanto o David, tinham dificuldade de descer. Então o Fortaleza tinha muito espaço para trabalhar no meio de campo. Com as alterações,
uma já no intervalo, que o Hugo Moura acabou sentindo alguma coisa, entrou o Galdames no seu lugar, mas aos 10 minutos o técnico do Vasco acaba fazendo 3 alterações. Ele saca o David, ele saca o Ryan e saca o Matheus Carvalho, que já tem cartão amarelo. Ele acaba colocando o Galdames para jogar ao lado do Sforza, só que daí cada volante com o pé bom, dominante, pelo lado do campo, o Sforza ficou mais pela esquerda, o Galdames mais pela direita, com o Rossi na direita, ajudando a descer e fazer essa recomposição, e com o Adson pela esquerda. No primeiro tempo, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, eles estavam com volantes de pé trocado. O Hugo Moura muito mais pela esquerda e o Matheus Carvalho muito mais pela direita. Então, no segundo tempo, na fase defensiva, o Vasco ficava num 5-4-1. Então, essa frente da área ficava muito mais povoada e o Fortaleza tinha dificuldade. E o técnico Vojvoda foi fazendo substituições, tentando fazer essa equipe do Fortaleza mais eficiente, e as coisas não aconteceram. E olha que o banco do Fortaleza hoje é um banco que é infinitamente superior ao banco do Vasco. Você vê jogadores, por exemplo, como o Marinho, o rei da América há 3 anos. Você vê jogador como o Pedro Rocha, que nem entrou ontem, que no Grêmio acabou ganhando a Libertadores da América. Você vê jogador igual o Moisés, que é um dos melhores 1 contra 1 do futebol brasileiro. Então, o Martínez, que era do América Mineiro, que o Vasco em algum momento também acabou sondando, ontem nem entrou. Então, assim, dentro das armas que o Rafael Paiva tinha para lutar ontem, ele acabou montando a equipe do Vasco e ele não esperava tanto como o Ramon esperou. Ontem, a cada ação, cada reação, cada momento do jogo, ele acabava ficando inquieto e fazia a substituição necessária aí para que o Vasco pudesse, de alguma maneira, conter esse ímpeto da equipe do Fortaleza. No finalzinho do jogo, o Rojas acabou sentindo a falta de ritmo, ainda acabou entrando o Zé Gabriel. Se o Rojas não tivesse esse problema, eu confesso a você, torcedor, que ontem eu teria sacado o Verratti e colocado o Cleiton. Ou até mesmo, num determinado momento, talvez sair o Verratti e o David para centroavante já no início do segundo tempo. O Verratti, para mim, é o melhor atacante do Vasco. E isso desde o ano passado. Só que tem uma questão aí que precisa ser administrada. Os zagueiros adversários sabem que se eles não chegarem muito firme no Verratti, ele atropela, porque ele sabe como ninguém fazer a questão do pivô, segurar o zagueiro, girar dentro da área, atacar o espaço, fazer o gato para poder receber no melhor momento no cabeceio. E para isso, ele acaba sempre estando nesse enfrentamento contra os zagueiros adversários. Só que ele está caindo muito, está ficando muito no chão. E isso incomoda porque em inúmeras oportunidades ontem eu achei falta e a arbitragem não dá mais. E é nítido que os árbitros se conversam, é normal, isso é do mundo do futebol. E daqui a pouco os árbitros estão em dúvida. Quando é falta no Verratti e quando não é falta no Verratti. Então o Verratti tem que ter esse entendimento e cuidar, tentar ficar um pouco mais em pé, ter um pouco mais de base, lutar um pouco mais pela bola e não a todo momento estar no chão. Ontem eu acho que pelo menos 10 vezes aí o Verratti acabou caindo e proporcionando aí a bola à zaga do Fortaleza. No mais, ontem a gente nem falou isso no pós-jogo, mas eu vou aproveitar esse espaço aqui e falar. Você tem que elogiar uma equipe igual ao Fortaleza, que hoje tem um elenco desse, tem uma torcida dessa, tem um técnico que dia 4 de maio, daqui a 2 dias, completa 3 anos à frente do Fortaleza. Uma estrutura boa, com CT, com elenco, com técnico, não pode se sujeitar a jogar num gramado ridículo como está aquele gramado do Castelão. Olha, torcedor, os goleiros que vão jogar na arena aí do Castelão, eles ficam sujeitos a falhar a qualquer momento, porque eles não conseguem ter uma base. Se você parar para analisar no dia de ontem, tanto o Léo Jardim como o João Ricardo, cada vez que eles ficam na base para tentar uma defesa, o pé de apoio vai embora e a defesa sempre tem um grau de dificuldade muito maior. Claro que a dificuldade do gramado é para os dois. Eu não estou reclamando aqui que o Vasco teria um melhor resultado se o gramado fosse bom. Pelo contrário, um elenco melhor, uma equipe mais bem treinada, com mais tempo, mais entrosamento, talvez se o gramado fosse melhor, o Vasco ontem teria até perdido o jogo. Só que para o espetáculo do futebol brasileiro, não dá para você jogar futebol num campo daquele. Agora é continuar a busca por esse treinador, por essa nova peça dessa engrenagem do Vasco e continuar dando apoio ao Rafael Paiva, que no próximo domingo tem outro jogo dificílimo.
O Atlético na Baixada sempre é bom. É um time muito bom. É ruim de se enfrentar o Atlético na Arena da Baixada. E daí tem um aspecto que difere muito do que foi o jogo de ontem. Ontem, o Fortaleza não conseguia acelerar, não conseguia jogar de primeira por causa daquele piso todo esburacado. Já na Arena da Baixada é um piso sintético, é um jogo muito rápido, de muita velocidade, muita agilidade. Já vou falar aqui, tem que armar esse Vasco com o máximo de jogadores competitivos que consigam aliar força e velocidade. Então, para esse jogo especificamente, o Rafael Paiva vai ter que prestar muita atenção, porque se a marcação do Vasco frouxar, se a linha descer muito na frente da área, o Atlético Paranaense vem e atropela os seus adversários, como costumeiramente faz na Arena da Baixada. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha hoje por aqui? Por favor, só um favor eu peço para você, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Todo mundo que está me assistindo aí tem um grupo de WhatsApp que é do Vasco. Ou é dos amigos da sua cidade, ou é da região, ou de alguma capitania, ou de alguma torcida organizada. Enfim, pega o link, coloca, compartilha, deixa o like, que é muito importante para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Eu volto com vocês agora, amanhã meio-dia, aqui no AV+, no Resenha com o Sérgio Quinte, falando muito desse próximo domingo, Atlético Paranaense e Vasco. Abraço, galera!